Ok. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez presente no Seminário Nacional Ecoescolas. Infelizmente não estamos todos juntos em Viseu, como estávamos à espera, mas tenho a certeza que tal e qual como no dia de ontem, o dia de hoje vai também ser muito proveitoso. Começando só por me apresentar muito rapidamente e para não perdermos muito tempo com isso. O meu nome é Diogo Gomes, sou biólogo, fiz a minha formação na Faculdade de Ciências. Entretanto, tive várias experiências na área da biologia e também na área da educação, e foi aqui no Jardim Zoológico que acabei por me apaixonar por esta área da educação, com as visitas guiadas que nós fazemos diariamente com as escolas, com os campos de férias que nós fazemos com as várias crianças e jovens que vão até ao Jardim Zoológico, e então decidi manter este rumo, aqui este biólogo que trabalha com uma espécie muito especial, não é? Que é a espécie humana, e que é muito interessante ter este trabalho e ter esta oportunidade de falar sobre biodiversidade e outras temáticas para este público mais jovem e também para um público mais adulto, uma vez que nós, no Jardim Zoológico, também fazemos várias formações para adultos, para universitários, e então é de facto uma oportunidade que eu tenho e que o Jardim Zoológico tem de abordar estas temáticas. Vou então começar a minha apresentação e aqui o meu workshop. Vou partilhar a minha tela para vocês terem então a vista da minha apresentação que vos preparei. Ok. Eu acho que não tenho acesso ao bate-papo, eu vou tentar pô-lo aqui, assim mais ou menos pequeno, mas se surgir alguma questão que eu não veja, eu peço à Renata que me diga, mas eu vou tentar estar com a máxima atenção possível também aqui ao bate-papo. Então, hoje vamos falar sobre a Rota da Biodiversidade Portuguesa. Foi este o tema que o Jardim Zoológico propôs aqui para este workshop. Este workshop, esta sessão que vou aqui fazer, tem vários tópicos que nós vamos abordar. Vou fazer muito rapidamente uma introdução, uma abordagem muito leve ao Jardim Zoológico, para todos percebermos o que é um jardim zoológico e qual é que é o seu papel atual na conservação, não é? Seja na conservação, na educação e na investigação, que são estas as nossas três principais missões, e depois passar exatamente para o tema da biodiversidade em Portugal. E aproveito porque este tema vem a reboque, não é, do Concurso Nacional de Escolas, que já falei ontem e que eu já vi aqui algumas caras de ontem e que tiveram também a oportunidade de ouvir-me a falar sobre ele. Por fim, vamos ter aqui duas dinâmicas, dois jogos que eu preparei, um sobre biodiversidade, eles são ambos sobre biodiversidade, sobre biodiversidade local, nacional, um mais sobre perguntas e outros com uns sons que eu acho que vai ser muito interessante e vou querer ouvir-vos a participar então também nestes dois momentos. Acho que é mais interessante se a nossa sessão for uma conversa e eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo e podem também fazer as vossas perguntas. E eu queria já fazer aqui esta pergunta, que vocês estão a ver o que é um jardim zoológico. Para vocês, o que é um jardim zoológico? Imaginem que eu chegava aqui um extraterrestre, não é? Vindo de outro planeta, e vocês tinham que lhes explicar o que é um jardim zoológico. Alguém quer dar aqui o arranque a este workshop com a vossa participação? Eu diria que é a casa onde encontramos a maior diversidade de espécies. Muito bem, exatamente. Mais alguém? Um santuário de biodiversidade, está aqui a Graça a dizer também. Espaço verde com mostra de seres vivos de todo o mundo, muito bem, exatamente. Preservar espécies, também está correto. Só aguardar a ver se mais alguém quer participar. Podem participar com o vosso microfone ou através aqui do chat.
coleção de seres vivos, tipo bando de espécies, exatamente, tipo banco de espécies, exatamente. Ou seja, vocês já tocaram aqui em muitos tópicos interessantes e que nós podemos abordar cada um deles. Espaço para educação ambiental e preservação e educando para o respeito da biodiversidade. Muito bem, Isabel. Acho que aqui está um grande resumo do que é um jardim zoológico. E então eu vou já aqui dar a minha contribuição. Um jardim zoológico, isto é a definição, é um espaço de lazer, obviamente. Nós somos visitados por centenas de milhares de pessoas todos os anos, onde podemos observar várias espécies de animais selvagens que são mantidas sob o cuidado humano, obviamente, e tendo em conta sempre as necessidades de bem-estar e das necessidades comportamentais. Para além disso, que também há uma grande componente, não é? Ou seja, não é só um zoológico, é também um jardim. E é muito interessante, quando eu começo as minhas visitas guiadas com os mais novos, assim num jardim onde há muitas plantas, muita diversidade, e eu peço-lhes para apontarem para um ser vivo. E eles às vezes andam assim a olhar à volta, a ver se encontram algum ser vivo, e não encontram nenhum, porque não há tanto este sentido de que as plantas também são um ser vivo e que são as espécies também que estão muito ameaçadas e que precisam também elas da nossa ação, ok? E então esta é, muito resumidamente, a definição de um jardim zoológico. Obviamente existem todas aquelas missões que vocês falaram e muito bem aqui no chat, a educação, não é? Que nós abordamos várias temáticas, a parte da conservação, isso tudo está obviamente compreendido no que é então um jardim zoológico. E será que os zoos que nós vemos hoje em dia serão iguais aos zoos de antigamente? De certeza que vocês se lembram de vir ao jardim zoológico para quando eram mais novos e agora que são já professores e que vão ou com os seus filhos ou com os vossos alunos. E de facto existe aqui uma evolução notória do jardim zoológico. Já estou aqui a ver alguns comentários que está melhor, exatamente, ou seja, vocês aqui estão a ver duas imagens do passado e do presente da mesma instalação de uma espécie que é os chimpanzés. Em que nós tínhamos aqui, do lado esquerdo, uma imagem de há alguns anos atrás, cerca de 30 anos atrás, 40, em que nós tínhamos uma instalação muito pequena, com grades, com aqueles tacos de madeira, não sei se vocês estão a ver, mas são exatamente iguais aos que nós temos em nossas casas. Isto porquê? Porque não se sabia lidar com estes animais. E então nós lidávamos com estas espécies, com estes animais, da mesma forma como lidávamos, por exemplo, com um animal doméstico. E é isso que nós estamos a ver aqui. No caso de um chimpanzé, até era mais uma comparação connosco. Como nós, como se dizia, que nós somos muito parecidos e que é um animal que é mais parecido connosco, se nós em nossas casas íamos ter estes tacos, este chão, e era confortável, então muito provavelmente também ia ser muito confortável para os chimpanzés. E daí haver esta instalação que vocês estão a ver. Hoje em dia é um espaço completamente diferente, muito mais naturalista, não existem estas barreiras à frente destas grades como vocês viam antigamente. Há uma barreira natural, que é este rio, este lago que passa aqui à frente, que é suficiente para os animais não passarem para o outro lado. Isto porquê? Porque se investigou e que se descobriu um pouco mais sobre a parte comportamental das espécies e percebemos que, no caso dos chimpanzés, por exemplo, como a maior parte dos primatas têm receio de atravessar água porque pode existir algum predador, até por dentro desta água, e então eles não saem para fora. E de resto estas instalações têm tudo o que os animais precisam para estar em bem-estar. Nota-se que cuidado a preservar o habitat natural, estou a ver aqui alguns comentários, ainda há coisas a melhorar, está aqui a Rosário a dizer, e muito bem. Obviamente há sempre coisas a melhorar. Nós dizemos sempre
que o nosso trabalho nunca está terminado. Nós, nas nossas visitas, vamos sempre a dizer que esta instalação agora está assim, agora vamos remodelar a outra, e houve uma criança uma vez que perguntou, então, quando é que o Jardim Zoológico está terminado? Para quando é que a obra está concluída? E a verdade é que nunca, não é? Ou seja, nós vamos sempre melhorando, ano após ano, estas instalações. Obviamente são instalações e são sempre remodelações que são muito, muito difíceis de fazer, mas nós, ao longo dos anos, e isso é notório, que houve uma evolução muito grande no que diz respeito às instalações e às condições em que estes animais estão. E isso é graças a um trabalho muito grande de muitas equipas. Então, o que é que mudou? Principalmente uma expressão que eu vou introduzir aqui, o enriquecimento ambiental, que visa preservar os comportamentos selvagens dos animais. É isso que nós queremos sempre, é que estes animais, apesar de estarem sob o cuidado humano, que se mantenham sempre em estado selvagem e que tenham os mesmos comportamentos selvagens. Um exemplo muito simples é aqui neste caso, que nós fomos nos primatas, e aqui seguimos nesta linha dos primatas, para dar este exemplo, nós podíamos pôr a comida num prato e eles todos os dias iam comer, e não havia problema nenhum nisso. Mas, de facto, eles no seu habitat também não têm a sua comida à disposição num prato, têm que ir à procura da comida, têm que fazer alguma busca, não é? Então, no Jardim Zoológico isso também acontece. A comida nunca é colocada no mesmo sítio e é colocada sempre de formas diferentes. O que nós estamos a ver aqui nesta imagem foi a comida que foi colocada num tubo, que vocês estão a ver aí, com um orifício muito pequeno que nem o chimpanzé consegue pôr o dedo. E então ele foi à procura na instalação de um pauzinho, como vocês estão a ver, e vai metendo esse pau dentro desse tubo para retirar esse alimento aos poucos, que é exatamente o mesmo comportamento que estes animais têm no habitat, muitas vezes para obter alguns insetos que estão dentro de alguns troncos. E então é isso que nós vamos fazendo aos nossos animais, é dar estes enriquecimentos ambientais para preservar os seus comportamentos selvagens. Existem muitos animais no Jardim Zoológico, não sei se vocês têm esta ideia, uma grande, não só um grande número de indivíduos, mas também uma grande diversidade de espécies. São mais ou menos 2.000 animais que existem no Jardim Zoológico, aqui em Lisboa, organizados em classes muito diferentes, desde mamíferos, aves, répteis, anfíbios e artrópodes, e que todos estes animais é possível de visitar e de aprender mais sobre eles. Para que é que será que nós temos esta diversidade toda e estes nascimentos? Já existem N nascimentos diferentes, como é que vocês estão a ver aqui, de um leopardo da Pérsia, do maná do Bali, que é uma espécie que está muito, muito ameaçada no Sudeste Asiático, uma tartaruga de pescoço comprido aqui no canto inferior esquerdo, e um óryx de cimitarra, que é um animal que atualmente se encontra extinto na natureza. Ou seja, se nós fôssemos até ao norte da África, que é onde estes animais existem, não íamos encontrar nenhum. Foram completamente caçados, e aqui nós conseguimos ver a importância destes animais estarem em locais também como o Jardim Zoológico, porque se não existisse uma população sustentável e bem controlada e bem gerida, não era possível que este animal ainda existisse no nosso planeta. Estes últimos, está aqui a Cristina a perguntar, chamam-se óryx de cimitarra, ok? É um nome assim meio estranho, e então estes animais foram muito caçados e neste momento estão extintos. Se não existissem locais como o Jardim Zoológico, hoje em dia já não havia nenhuma esperança para eles. O que é que nós agora fazemos? Existem machos, existem fêmeas em vários zoos da Europa e em vários zoos do mundo. Estas populações são sempre geridas, que fazemos trocas entre nós para que nunca se reproduzam os mesmos animais entre si, para garantir uma diversidade genética, não é? E estas populações, quando se prova que estão sustentadas e que estão bem geridas, nós podemos fazer um processo que é de reintrodução. Obviamente que temos que primeiro garantir que as suas ameaças já não existem, não é? Esse é o primeiro passo para uma reintrodução. E é um facto que todos os anos temos tido nascimentos do óryx de cimitarra e de outros, e já começou até este processo de reintrodução, ok? Estão a ser reintroduzidos neste momento no chat. A reprodução é tão importante porque nós não retiramos animais da natureza, é um processo que não acontece. Os animais que existem no jardim zoológico atual já nasceram num jardim zoológico,
podemos criar estes programas de reprodução de espécies para depois então reintroduzirmos, se for necessário, ok? O que nós tentamos é que não seja necessário chegar a este passo da reintrodução, ok? Isso é o melhor, mas se for mesmo necessário, se for a última esperança, e se é o que tem que ser feito, nós fazemos essa reintrodução. E esta espécie que tem pouca necessidade de água, sim, ou seja, são animais que vivem no deserto, no caso do Oryx, mas que têm uma grande capacidade de ir à procura de água. Eles conseguem detectar a chuva e a presença de água até 11 km de distância e conseguem fazer esta migração até essa localização. Obviamente, e todos nós sabemos que a seca é um grande problema e que nos está a afetar aqui em Portugal, mas também em África, mas também no deserto, e o que é facto é que a disponibilidade não é muita, mas que de facto ainda existe. Mas sim, a causa da sua extinção foi a caça. Eles foram muito caçados e capturados para coleções privadas. E então foi tão intenso que acabaram por não existir. Existem muitos indivíduos, só que estão em coleções privadas, e esses indivíduos não contam para estas estatísticas, não é? De conservação, porque são animais que muitas vezes não têm nenhum controle em termos de reprodução, acabam por se reproduzir sempre entre si, e então já não podem nunca ser reintroduzidos. Nós criamos todos os anos campanhas internacionais de conservação, sempre para sensibilizar, educar e recolher fundos para depois aplicar nestes projetos de conservação. Sejam projetos sobre uma área, uma zona geográfica, sobre um grupo de animais, sobre uma ameaça, e então todos os zoos da Europa que pertencem a esta associação da EASA estão a trabalhar na mesma temática, sempre para o mesmo objetivo, porque só assim é que faz sentido. Se estamos todos para o mesmo objetivo, porque não trabalharmos todos em conjunto as mesmas temáticas e depois apoiarmos os mesmos projetos, porque só assim é que nós conseguimos fazer a diferença. Temos sempre estas três missões que vocês falaram logo ao início muito bem, não vou perder muito tempo: a conservação, a investigação e a educação. São os três grandes ãos de um jardim zoológico atual. A investigação, há muitas técnicas que são desenvolvidas nestes animais sob o cuidado humano, que depois são aplicadas no habitat, ok? In situ, e depois a conservação e a educação que andam sempre de mãos dadas. É impossível fazer conservação de uma espécie, de um habitat, sem haver educação, sem haver ações de educação ambiental em primeiro lugar. Falando na educação, que é a minha área, não é? Aqui do Jardim Zoológico, nós temos muitas visitas, ok? Temos visitas guiadas a escolares que estão adaptadas aos currículos escolares sempre, são gratuitas, ou seja, não se paga nada mais do que a entrada no Jardim Zoológico para ter estas visitas guiadas escolares, que vão desde o pré-escolar até o ensino universitário. Temos também visitas virtuais, que vocês também podem marcar com as vossas turmas. Isto é especial para as escolas que estão mais longe até de nós e que às vezes é difícil, e agora com o Covid também ainda é mais difícil sair com os alunos, mas nós temos esta opção também, e também temos a opção de ir à escola, no nosso programa, que é o Zoo Vai à Escola. Temos também muitos recursos educativos escolares que vocês podem usar na vossa escola, com os vossos alunos, seja no nosso canal de YouTube, através de vários vídeos, de alguns diretos que nós fazemos. O nosso maior direto sempre foi até com ecoescolas, tivemos cerca de 60 mil participantes numa só visita online, que foi um grande sucesso, e ainda hoje em dia a visita que nós tivemos com mais participação. Tivemos uma grande participação também na Escola em Casa agora, em que demos algumas aulas através do Jardim Zoológico. Aqui nesta imagem estou eu mesmo a falar na instalação do Oryx de Cimitarra, sobre esta problemática que nós já falamos. Existem muitos outros recursos no site, como fichas didáticas sobre as várias temáticas, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. E antes de avançar aqui propriamente para o tema, por causa da pele e para comer, por isso é que estão em vias de extinção, exatamente. Já estivemos em direto com o São Brás. As apresentações do Zoo são sempre fantásticas. Muito obrigado, Cristina. Obrigado, Diogo. Utilizei as tuas apresentações em
Não sei se me podem ajudar com esta sigla, que eu não sei o que é que significa. Ensino à distância. Ensino à distância, muito bem. Sim, nós no Covid adaptámos logo, não é? O Jardim Zoológico teve fechado e nós virámos logo para este sentido do online, porque sabíamos que os professores também não tinham tudo aquilo que precisavam, os recursos todos para dar as suas aulas, então nós achámos que era o nosso dever, não era? Era a nossa missão estar também do lado dos professores. E então sim, nós um feedback muito bom, só para vocês terem uma ideia, o nosso canal do YouTube passou de 3 mil subscritores para cerca de 16 mil, ok? Em poucos meses, e agora já vai com 20 mil, ou seja, foi aqui uma aposta muito grande e que foi ganha com muito esforço, mas que nós sentimos que fizemos a diferença. Passando agora aqui para a temática que nos trouxe da biodiversidade portuguesa, eu vou explicar porque é que apareceu este workshop que vos estou a falar. Agora já passámos esta introdução do Jardim Zoológico, não sei se há alguma dúvida sobre esta parte do Jardim Zoológico, se houver podem colocar as vossas perguntas, mas agora ia passar então, sim? Não sei se há aqui uma pergunta. Sim, sim boa tarde. Olá, como está? Eu não sei se a minha pergunta é do âmbito, mas tenho uma grande curiosidade sobre a forma como alimentam os animais, especialmente animais que necessitam de insetos, de ratos, portanto, no caso das aves de rapina. Posso dar alguns exemplos? Ou seja, pronto, é uma logística muito grande, como deve imaginar, só a parte da alimentação. Existe um serviço de nutrição e uma cozinha gigante, que é muito semelhante à nossa, mas que é muito maior, muitos armazéns com muito feno, por exemplo, para os elefantes e para outros herbívoros, mas que é uma gestão que é muito interessante. Ou seja, todos os animais são pesados, as dietas são adaptadas a cada indivíduo, a cada grupo de indivíduos, é alterado também consoante a altura do ano, e então há sempre essa adaptação. Em relação à forma como nós damos a comida, eticamente nós não podemos colocar alimento vivo dentro das instalações, a não ser que sejam insetos, aí há uma exceção que nós temos que dar, porque senão os animais não comem, eles têm que caçar aquilo que comem, e alguns insetos aí sim são colocados dentro das instalações, mas são instalações em que os insetos têm essa capacidade de fugir. Por exemplo, eu nunca poderia pôr um coelho bravo vivo, ou outro coelho qualquer, dentro da instalação do lince e não lhes dar as mesmas hipóteses de fuga, não é? Que ele dali não ia conseguir fugir. Enquanto que nos insetos isso é possível, eles podem voar, podem saltar e podem sair da instalação, aí tem essa chance. Mas posso dar outros exemplos. Nós temos o caso de uma ave, que é um guarda-rios, que se chama coca-burra, que ela só come aquilo que mata, aquilo que ela própria caça. Ora, e esta ave às vezes come pequenos roedores, ou então algumas crias de outras aves também. Então o que nós temos que fazer, e uma forma de contornar esta questão, nós fazemos aqui um truque, não é? Que aquecemos a carne deste animal, e ela tem um comportamento muito interessante, que é, ela pega nos animais que caça e bate num tronco, até eles morrerem. Aqui no Jardim Zoológico, como a carne está quente, ela acha que apanhou aquela carne, aquele animal ainda vivo, então é muito interessante, porque ela pega nesse pedaço de carne e bate com esse pedaço de carne no tronco para o matar, não é? E para depois se alimentar. E então existem muitas estratégias, e o facto, tal e qual como eu já disse, de nós pertencermos a uma associação com muito Jesus, há esta troca de informação e destas estratégias, que são muitos pormenores que a um visitante que lhe escapa, não é? Mas que são muito importantes para o bem-estar dos animais. E aí passa também pela missão da investigação. Ok? Mas é uma temática que podia levar um workshop inteiro, só a parte da alimentação. Sim, mas dentro do Jardim Zoológico fazem cria desses animais, não, ou recorrem ao exterior? Recorrem ao exterior. Sim, recorremos ao exterior, ok? Seja desses animais ou até de fruta,
ou de algumas folhas, por exemplo, de eucalipto para os koalas, nós vamos buscar ao exterior, ok? Muito obrigada. Sim, sim. Tenho também uma curiosidade. Lembrei-me muito de vocês na altura em que estivemos confinados e em casa, e pensei muitas vezes no zoo por causa dos animais e como é que era alimentar os animais, como é que vocês, e não tendo entradas, não havendo visitas, como é que vocês conseguiram aguentar esse período difícil? Foram alturas difíceis, não é? Obviamente, o Jardim Zoológico é uma instituição sem qualquer apoio do Estado. E então depende única e exclusivamente da bilheteira, e algumas empresas, vocês que já foram ao zoo certamente já viram em algumas instalações ao pé, alguns logos de algumas empresas que nos apoiam e em contrapartida têm a sua marca lá exposta, não é? E então nesta altura não houve entradas, não houve bilheteira, não houve empresas, ou não houve muitas empresas, algumas que continuaram o seu apoio, e foi uma altura muito desafiante, não é? Mas, de facto, nunca faltou nada aos animais. Tivemos a sorte de ter uma gestão muito, muito bem feita e muito eficaz. Os nossos tratadores continuaram a trabalhar da mesma forma, não é? Não houve teletrabalho aqui. O que se fez foi uma divisão das pessoas por turnos. Estava metade da equipa a trabalhar, depois a outra metade ia para casa e depois trocavam, para garantir também que isto não é uma empresa que falta alguém para atender o telefone e vamos buscar outra pessoa, não é? Ou seja, são empregos que têm formação muito específica, não é? E que não é qualquer pessoa que de um dia para o outro começa a alimentar um animal, ou um leão, ou o que for, não é? E então foi difícil, mas o que nós notamos, e sim foi interessante, é que os animais não tiveram uma grande reação em termos de não ter lá as pessoas ou ter, foi-lhes exatamente igual. As suas rotinas diárias mantiveram-se, os seus cuidados mantiveram-se, o que é muito bom. E não sentiram a falta das crianças ali? Não, acho que nós sentimos mais do que eles, mas eles mantiveram Os tudo, comportamentos iguais. tudo o que eles precisam estava lá, e então não houve essa questão. Tá, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Então, este workshop com o tema Na Rota da Biodiversidade Portuguesa surgiu como consequência do lançamento do concurso, que tem o mesmo nome, este nome de Biodiversidade de Preservar e Regenerar, em parceria com Ecoescolas e com a DGE, com o Ministério da Educação. Muito resumidamente, isto é um slide só com o resumo da minha sessão de ontem. O tema é Biodiversidade de Preservar e Regenerar, é para todos os níveis de ensino, podem lançar trabalhos, ou os trabalhos devem ser para mobilizar a comunidade escolar para a conservação da biodiversidade local, em formato de vídeo que explique, então, o que é que vocês fizeram, que ação concreta é que vocês fizeram e que mostre a elaboração de todo o projeto, até à fase da aplicação. A inscrição é feita na plataforma da Ecoescolas e depois existem sempre vários prémios, como é habitual nos nossos concursos. Vou agora lançar uma questão, que é, o tema é biodiversidade, então é importante nós esclarecermos, então, o que é esta biodiversidade e que palavras é que vos vêm à cabeça, então, quando pensam em biodiversidade. Podem colocar no chat, podem colocar, podem dizer as vossas respostas. Já estou a ver aqui que há variedade, não é? Vida, heterogeneidade, muito bem, diversidade de vida, riqueza, variedade, equilíbrio, muito bem, uma palavra nova aqui a aparecer, habitats, riqueza, diversas formas de vida, exatamente, biomas, evolução, multiespécies, sustentabilidade, conservação, ou seja, vocês aqui já têm muitas expressões que vão resumir o que é então a biodiversidade, não é? Ou seja, é o conjunto de todos os seres vivos que habitam aqui no nosso planeta, dos vários biomas, dos vários ecossistemas, e até nós temos sempre que falar, quando nós falamos em biodiversidade, também ao nível genético, não é? Ou seja, é aí que vai começando a diversidade, a biodiversidade, ou seja, é partindo logo dos genes até depois ao indivíduo, às populações, aos ecossistemas, e sim, é essa biodiversidade. E a palavra equilíbrio
que surgiu aqui é muito importante, porque esta biodiversidade é cada vez mais fundamental e está cada vez mais descrito que é importantíssima para o nosso equilíbrio e para o bem-estar dos nossos ecossistemas, ok? E então é isso que nós vamos falar aqui, ou seja, existem hotspots de biodiversidade, ou seja, zonas em que existe uma grande biodiversidade no mundo, e é isso que vocês estão a ver aqui neste mapa, estas zonas a vermelho são os locais do mundo onde há mais biodiversidade. Mas para ser um hotspot de biodiversidade, não chega só a ter muita biodiversidade. É também preciso que essas regiões que são ricas em biodiversidade que estejam ameaçadas. Ou seja, os hotspots de biodiversidade do nosso planeta são, ao mesmo tempo, os locais onde existe mais biodiversidade, mas também os locais onde essa biodiversidade está mais afetada, ok? Só para vocês terem uma ideia, Portugal neste momento ocupa o 4º lugar dos países europeus com mais espécies ameaçadas, ok? Temos, em primeiro lugar, penso que seja a Espanha, depois temos a Grécia e a Itália também, como os locais da Europa que têm uma maior taxa de animais, uma maior percentagem de animais que estão ameaçados. E então é aqui uma questão que é urgente de ser tratada. Esta biodiversidade que está a ser muito afetada é em diversos ecossistemas, ok? E agora falando dos ecossistemas que existem em Portugal, não sei se vocês conseguem identificar aqui alguns deles, através destas imagens. Que ecossistemas é que nós estamos a ver aqui? Vocês conseguem identificar? Montado, dunas, muito bem. Rio. O rio, ou um estuário, não é? Claro. Florestas. Aqui. Sapal, exatamente. E temos aqui estas florestas, que é o que nós habitualmente chamamos de laurisilva, ok? Uma floresta também muito presente em muitas zonas de Portugal, mais especificamente nos Açores e na Madeira. Exatamente. Açores e na Madeira. Aliás, seja, faz parte do ecossistema dos Açores, não é? Não há dúvida nenhuma. E que, eu queria colocar uma questão em relação aos hotspots. Em relação às espécies que estão ameaçadas em Portugal, porque é questão, e vendo que está no sul são praticamente os países onde ela está mais ameaçada, é no sul da Europa. Isto tem a ver com o quê? Com o avanço do deserto, digamos assim. Sim, ou seja, há aqui as alterações climáticas têm exato. Uma importância muito grande, e o que está a acontecer é que o nosso clima está a mudar e a ficar muito semelhante também ao clima africano, não é? Cada vez mais seco, e que muitos animais até já estão a alterar as suas rotas migratórias, e que antigamente tinham que descer até a África, agora descem só até Portugal, até a Itália, e muitas vezes vão competir até com algumas espécies que existiam nestas zonas, e depois existe uma série de outras ameaças que nós ainda vamos falar hoje. Desde os incêndios são sempre zonas, não há verão que não se ouça que há muitos incêndios na Grécia, em Itália, em Portugal, em Espanha, ou seja, são locais onde estas ameaças são muito comuns. Tudo o que nós falarmos aqui de ameaças para Portugal, nós podemos aplicar a cada uma destas regiões, a cada um destes países, ok? Porque, de facto, sofrem exatamente do mesmo. Não esquecer também aqui, está o Nuno a dizer, da expansão da agricultura intensiva. É, de facto, também um grande problema estes conflitos que existem com a população. Depois destes ecossistemas, aqui vai ao encontro do que a Filomena estava agora a dizer também, quais é que são os fatores que afetam mais estes ecossistemas. Temos, isto são notícias que eu retirei agora, ou seja, como vocês podem ver, são todas muito recentes. Isto não é nada que já aconteceu, isto está a acontecer agora, neste momento, e nós temos que agir neste momento, desde vespas asiáticas, como espécies invasoras, os incêndios. Olha, nós éramos para estar todos em Viseu agora, e eu encontrei uma notícia de ontem. O distrito de Viseu registrou 73 incêndios de inverno nos últimos dias. Ou seja, é de facto uma notícia muito preocupante,
Depois temos, obviamente, a nossa zona costeira, não é? Muito associada ao oceano e ao mar, não é? Que Espanha e Portugal arriscam sobre pesca, algumas medidas estão a ser ignoradas e estamos a pescar mais do que aquilo que era suposto, e depois, obviamente, as alterações climáticas, não é? A seca que nós agora ouvimos todos os dias nas notícias e que vemos, é só olhar para a janela, não é? E ver este dia que é fantástico porque está muito sol, mas que de facto é muito, muito preocupante e muito alarmante. Aliás, houve um relatório do IPMA a dizer que em 90 anos foi o Exatamente. inverno mais seco. Eu ouvi essa notícia ontem, quando estava a sair do Jardim Zoológico, na rádio, e de facto é isso mesmo, ou seja, são tempos como nunca antes se viu. O clima funciona por ciclos, existem anos de seca, mas depois existem anos onde há mais chuva, antes de seca, antes de chuva. Mas o que se está a verificar nos últimos anos é que estes anos de seca são cada vez mais frequentes, com intensidades cada vez maiores. E então isso sim é um problema. E outra ameaça muito grande, que é geral, que é a desinformação. As pessoas não conhecem, não sabem destas ameaças, não sabem o que fazer, e quando falo das pessoas, às vezes falo também dos nossos alunos que estão nas escolas, e que aí eu agradeço também o vosso trabalho de alertar para estas temáticas, que sei muito bem que falam sobre elas. Poderíamos também acrescentar a caça aí a estes fatores ou não? Claro que sim, ou seja, a caça é também uma grande problemática, principalmente quando é uma caça que não é controlada e que não é regulamentada, e existem vários exemplos desses. Às vezes as pessoas pensam que isso só acontece em África, não é? Mas isso também acontece aqui no nosso país, às vezes tem grandes caçadas e que muitos animais são indevidamente caçados e capturados, ok? Mas essa é também uma grande problemática. Obrigado. Então, vamos jogar aqui um jogo muito rápido para ver quem quer preservar a biodiversidade portuguesa, assim à semelhança do quem quer ser milionário, mas é quem quer preservar a biodiversidade portuguesa. Eu vou pôr aqui 7 perguntas sobre a biodiversidade, vocês podem comentar as vossas respostas, e por cada resposta certa nós vamos salvar uma espécie, porque a maior arma que nós temos é então esta informação, de nós conhecermos as nossas espécies e as problemáticas que enfrentam. Aqui a primeira pergunta que tenho é sobre o lobo ibérico. Em que regiões do país é que vocês pensam que ainda podemos encontrar lobo ibérico? Podem pôr aqui por distrito, podem pôr a zona do país: Trás-os-Montes, Vila Real, Bragança, Norte-Centro, está aqui Bragança, muito Beira Alta, Serra da Malcata, muito bem, exatamente, ou seja, eu vou pôr agora aqui a distribuição real que existe em Portugal, depois também existe em Espanha, mas em Portugal já está resumido a esta pequena mancha que vocês estão a ver aqui. Hoje o lobo ibérico ocupa cerca de 20% da distribuição original, ok? Existem alguns núcleos, algumas populações, e então há esta diminuição da sua distribuição. E então aqui a tarefa que nós temos pela frente é diminuir o conflito entre a presença do lobo e das atividades humanas, como o Nuno estava a dizer há pouco, não é? Da agricultura, que está cada vez maior, e às vezes alguns preconceitos e alguns medos que existem em relação a estes animais, nomeadamente, que podem caçar o seu gado doméstico, não é? Que têm. Agora, a primeira pergunta: quem é que sabe que animal é este? A lontra. Será uma lontra? Eu sei. É a lontra. Foca-monge. Foca-monge, muito bem, já ouvi uma resposta. Foca-monge. A foca-monge tem aqui também... Lobo marinho. Ou então lobo marinho, muito bem. É um dos pinípedes mais ameaçados do mundo, ok? Eu agora ia já dar a resposta a esta pergunta, que é, aqui não é as boas práticas a adotar, é um erro aqui do meu PowerPoint, é quais é que são as principais ameaças deste animal. Será a resposta A, B, C ou D? Quem é que me quer dar aqui a resposta? Eu acho que será a A.
Não é? Ou seja, a destruição do habitat Tá, e a caça acidental. Muito bem, Filomena, é isso mesmo. Ou seja, aqui é mesmo a destruição do habitat. Estes animais muitas vezes vão até às praias e às zonas costeiras para ter as suas crias, e são locais que já estão muito degradados, às vezes, e muito destruídos, e depois são capturados nas redes de pesca, muitas vezes, como uma pesca acessória, não é? Quando as redes não estão preparadas, então, e que não é praticada uma pesca sustentável. Muito bem. Mas esta foca também existe em Portugal, pensei que era só a lontra. Madeira. Não, esta também existe. Na Madeira. Na Madeira, exatamente. Na Madeira. Exatamente. E é uma espécie que está, e que já esteve muito mal e que ainda continua, estão muito reduzidas, existem muito poucos indivíduos, e qualquer catástrofe que exista ambiental pode ser fatal para esta espécie, para estes indivíduos, ok? Depois temos este animal que está aqui, esta pequena ave. Certeza que há aqui pessoal que já ouviu falar e que já conhece este animal. Sérgio, acho que o Sérgio ganhou a taça para o mais rápido. Ganhou uma taça. É o priolo, muito bem. Priolo. Temos aqui o nosso priolo, uma espécie que se reproduz na floresta Laurisilva, ok, da ilha de São Miguel, e então, eu já dei a resposta agora, que é a distribuição deste animal, e então estão a ser feitos vários trabalhos para recuperar esta floresta Laurisilva, para a manter, para garantir a conservação desta espécie. Muito bem, a todos que estão a dar nos Açores só se circunscreve à ilha de São Miguel. Fica só na ilha de São Miguel. É o que está descrito cientificamente, é que ela existe naquela zona. Ok? Depois temos aqui este sapo, que muitas pessoas normalmente têm muito medo destes animais, mas na verdade eles são muito importantes para o ecossistema. Quais é que será que são as principais ameaças deste sapo, que é o sapo parteiro ibérico? Eu assim. B, C. Na verdade é a B, é a resposta que está mais correta. Espécies invasoras e a perda de habitat. São muito, eles sofrem muito com estas espécies invasoras que se alimentam dos mesmos alimentos que ele, que depois não têm o que necessitam, e pela perda do seu habitat. As doenças também se pensa que seja a próxima grande ameaça destes animais, porque existem alguns fungos que são fatais para estes animais. E agora esta espécie, alguém sabe o nome? De certeza que já todos a viram. Erva das Pampas. Erva das Pampas, muito bem. Cortadéria, aqui nos comentários também como cortadéria, isto vem do seu nome científico. E acho que é uma espécie portuguesa ou não? Não, é, ou seja, ela parece portuguesa porque existe por todo o lado, mas ela na verdade é da Argentina e do Chile, é desta zona, desta erva das Pampas. Chegou a Portugal como uma planta decorativa para jardins, para os quintais, só que tem um problema, que ela é muito boa no poder de multiplicação, não é? E então espalha-se por todo lado com uma facilidade muito grande na altura de julho, setembro, quando as flores ainda não evoluíram para frutos, é a melhor altura para a cortar, ok? Porque se ela é cortada quando está assim nesta fase que vocês estão a ver na imagem, já espalhou a semente. Vai se espalhar ainda mais. É preciso muito cuidado na forma como é tratada e como é erradicada, não é? No fundo, esta planta. Já existem alguns projetos LIFE que tentam e que estão a fazer um trabalho muito bom para tentar reduzir a presença desta planta em Portugal. Existe muito na zona de Aveiro. E também nos Açores, tem muitas. Olha, aqui à volta do Jardim Zoológico também existe muito. Aqui alguns espaços que não são tão controlados, não é? Existem muitos exemplares desta planta. E eu peço desculpa, deixa-me interromper só para te relembrar que tens cerca de 6 minutos, está bem? Está ótimo, está ótimo. Para concluir. Obrigado, Renata, obrigado. Aqui temos o nosso taramugo, ok?
O saramugo é uma espécie endémica do Rio Guadiana e do Rio Guadalquivir, é as únicas zonas onde nós podemos encontrar, e obviamente o que é que nós podemos fazer para proteger este animal? Todas. Eu sou muito defensor aqui da C, Ações de Educação Ambiental, porque acho que é sempre o caminho mais certo e mais correto para nós tentarmos mudar algo e levarmos esta nossa missão, não é, da conservação das espécies, mais longe. A educação é sempre a parte mais importante. Temos aqui o nosso lince ibérico, e aqui a minha pergunta é: onde é que nós podemos encontrar linces ibéricos? Em Portugal? Para baixo. Jerez. Ensinas. Sines. No Jardim Sim. Zoológico. E no Jerez. Olha, quem é que disse Jardim Zoológico? Eu, já ouvi lá. É isso mesmo, Graça. É, acho eu agora, o único sítio onde nós conseguimos encontrar lince ibérico em Portugal. Cientificamente, e o que está descrito é que não existem populações em Portugal. Existem alguns grupos, alguns indivíduos que, muito esporadicamente, vêm até à zona ali de Moura, Barrancos, mas que depois regressam sempre, e aqui do lado esquerdo vocês estão a ver a distribuição destes animais, ok? Então, é uma espécie que nos cabe a nós, então, para recuperá-la, e é a nossa ligação grande com a biodiversidade portuguesa no Jardim Zoológico, é então vê-los na sua instalação. Nós temos 2 indivíduos que não se vão reproduzir, o macho tem epilepsia, veio de Sines, e então não é bom ele passar esta característica à descendência, e a fêmea é a fêmea já fundadora deste programa e que também então não se vai reproduzir mais. Então vieram para o Jardim Zoológico para terem mais uma missão, que é a missão da educação, de fortalecer os laços que as pessoas têm com estes animais, que é o mais fundamental. Nós cada vez mais vivemos afastados da natureza, não é? E então às vezes estes laços são um pouco esquecidos e um pouco perdidos, mas o que nós queremos mesmo é que as pessoas se apaixonem por estes animais, por esta biodiversidade local, e é isso que nós queremos também que vocês vão transmitir no concurso, e se participarem no nosso concurso. Muito obrigado pela vossa ajuda aqui neste pequeno jogo e nesta pequena brincadeira que nós preparámos para vocês. Tinha aqui mais um jogo muito rápido para ver se vocês identificam alguns sons, e são sons que nós podemos ouvir desde uma cidade a uma aldeia, que estão espalhados por todo o lado, e vou só pôr aqui alguns a ver se vocês se conseguem ouvir e identificar. Sapo? Já ouvi rã. É um charco. Exatamente, tem aqui uma rã verde a vocalizar, tem este som muito característico. O próximo. Isto são tudo espécies portuguesas. Uma ave. É uma cegonha. Parece uma ave, uma cegonha. Na verdade é um morcego. Estava a ver. É um Nunca morcego, ouvi então, um morcego. mas que faz estes pequenos sons, que às vezes são muito difíceis de ouvir, mas que é possível Eu ouvir. nunca ouvi um morcego. Agora já passei o próximo, Isso é o sapo, não é? mas é um sapo, exatamente. Sapinho. É mais fácil de identificar. Agora este. Carinho. Não, Mas não sei qual é. É um melro. Melro. Parece um grilo. Já ouvi alguém. É um melro. Muito bem. Melro. Não tem um grilo. É engraçado que quando nós fazemos isto com os miúdos, eles não adivinham nenhum. Agora o próximo. Estou mesmo a acabar, Renata. Sarinho. Pardal. Um pisco. Não é que se- Alguém adivinhou? Peito ruivo. São as nossas andorinhas. Andorinhas. E agora este eu acho que nenhum vai acertar. E se acertar, vão ganhar uma taça. É um cavalo. javali? Não, isso é tipo uma coruja, um mocho. Boa, qualquer coisa. Se calhar é a Coruja das Torres. Coruja das Torres. Muito bem.
É que eu já tive uma aqui no prédio. Olha, outro dia tive uma pessoa que mandou um e-mail que estava a ouvir uns sons muito estranhos. Exatamente. E então mandou-me um áudio e eu disse, olha, isso é uma coruja das torres. Eu vi-me aflita para descobrir o que era. É um som muito estranho, meio assustador. Mas são muito bonitas. São muito giros, mas este som que elas fazem parece quase um grito. Um exaustor. Elas foram muito caçadas e muito apanhadas, porque antigamente achavam-se que elas encarnavam demónios porque viviam nas torres das igrejas e então eram apanhadas e eram mortas e eram crucificadas mesmo numa igreja. E então foi uma grande ameaça para esses animais, porque tinham estes sons muito assustadores. Olha, muito obrigado por este tempo. É sempre um prazer estar com estes professores desta comunidade, que são os melhores professores do mundo. Estamos à vossa espera sempre no Jardim Zoológico. Está aqui o meu e-mail e o e-mail do Centro Pedagógico. Estou sempre disponível para vos ajudar, para alguma coisa que precisem. Podem contar com o Jardim Zoológico, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Diogo, pela excelente apresentação e interação e partilha de informação. Acho que toda a gente concorda que foi muito bom. Obrigada pela tua disponibilidade num sábado e vamos articulando e vamos falando, não é? Muito obrigada. Entretanto, se quiserem aproveitar para colocar mais alguma dúvida, as salas, entretanto, penso que vão encerrar. Se quiserem aproveitar mais 1 ou 2 minutos para esclarecer alguma dúvida com o Diogo, aproveitem. Eu posso fazer uma pergunta? Claro que sim, claro que sim. Por acaso esse jogo que fez connosco, esses 2 jogos estão disponíveis online? Que nós pudéssemos também aceder? Não, olha, estes jogos Era interessante. Eu inventei-os esta semana. Então invento mais e coloco online. Não me importo de os partilhar convosco. Está maravilhoso e os meus iam. Obrigada. Eu dou aulas ao primeiro ciclo e eles iam adorar. Boa. Esta parte dos sons para os mais novos é muito interessante. Explorando estes sons, eles normalmente não. E é algo que para eles é mais fácil de assimilar. E nós temos dificuldade em aceder esses sons na natureza. Os sons eram um espetáculo. Posso partilhar aquele slide? Estes jogos são assim. Gostava só de perguntar uma coisa. Disse-me que compravam os insetos e assim, de espécies exóticas. Quando eles fogem, não há o risco de, no fundo, de também ficarem ou não? Eles nunca... As instalações são bastante grandes e o que nós fazemos, nós temos uma espécie de uma persiana nessas instalações que fecha e que abre. São muito poucos aqueles que escapam. Depois também tem a água à volta, uma água muito grande, e tinham que saltar muito. Normalmente os que nós temos lá não voam, só saltam e não conseguem passar para fora dessa água. Não é uma grande questão e não são assim tão exóticos que vão provocar algo. E depois temos lá muitas aves, muitos pavões, que mesmo os que se safem daqueles animais não vão ter grande sorte. Obrigada. Qual é o passatempo? Qual é este passatempo? Ia só aproveitar neste tempo para os que ainda cá estão. Aqui no nosso site vocês têm tudo aqui na área do educar para as escolas e têm também já aqui a informação do Dia Mundial do Professor. Já estão as inscrições abertas, eu sei que ainda falta muito tempo, mas que ficam já alerta que nós temos um Dia Mundial do Professor, é o dia aberto ao professor, que os professores não pagam para ir ao Jardim Zoológico, tem uma sessão connosco, tem uma visita guiada, por isso podem fazer aqui a vossa inscrição e ficarem já à partida inscritos para este dia. Nós já recebemos algumas inscrições, ainda falta muito tempo, mas assim garantem já o vosso lugar, ok? Dia 8, que dia que calha? É fim de semana? Sim, é sempre fim de semana. Ok, obrigada. Por favor, podia indicar-nos um animal, se nós quiséssemos tê-lo na escola, qual o animal que aconselharia? Nós temos um grande jardim na nossa escola. Já agora gostaria de saber a sua opinião. Sim, depende das condições que também conseguimos dar a esse animal, não é? Por exemplo, há aqui escolas aqui ao pé de nós, aqui de Lisboa, que têm pavões, que têm patos, mas que têm
sítio muito bem feito e muito bem organizado para os ter. Há Sim, nós já temos galinhas e coelhos e gostaríamos de ter umas cabrinhas, porque temos também lá algumas silvas e invasoras que dizem que as cabras poderiam ajudar-nos na erradicação dessas... Também não vejo qualquer problema nesse aspecto, ou seja, aqui o segredo é sempre ter tudo o que elas... O animal precisa. Exato. A partir daí nós podemos ter esses animais. E o que nós podemos sempre com qualquer animal. Obrigada. Olha, mas atenção, porque acho que é preciso ter uma licença. É que nós temos umas galinhas na escola e tivemos licença à GNR. Eu só tenho até maio. Muito provavelmente tem que falar com a GNR ou com a DGAV mesmo, porque eles têm que regulamentar isso. Diogo, Sim. é para fazer uma questão. Antes da pandemia, eu moro em Santa Maria da Feira, para ir ao Jardim Zoológico com os alunos é um bocado difícil. Portanto, fazia umas sessões online no Skype in the Classroom, ainda está... Nós neste momento já não estamos na plataforma do Skype in the Classroom, porque essa plataforma acabou já há algum tempo. Exato. Mas tem alguma coisa... Nós continuamos com as nossas visitas online, ou seja, se nós viemos aqui ao site, viemos aqui para baixo, temos os nossos programas educativos virtuais. É só vir aqui ver, nós temos aqui tudo explicado, de segunda à quinta-feira, as horas, e alguma coisa mande-me um e-mail. Okay. Eu também, hoje não, mas na segunda ou na terça dou resposta. Ok, muito obrigada. Mas tem aqui tudo, nós temos desde visitas para uma espécie só, se vocês estiverem a trabalhar só um animal, ou para muitas visitas diferentes.